E eu quero levantar 3 virtudes de grupos que normalmente são demonizados dentro do cristianismo. Essa semana eu tive a ideia de fazer um caminho diferente do que normalmente alguns representantes do cristianismo fazem. Ao invés de achar defeitos e demonizar pessoas que pensam diferente, eu quero construir pontes e não muros. E eu quero levantar 3 virtudes de grupos que normalmente são demonizados dentro do cristianismo. E para começar, eu quero falar de 3 virtudes dos ateus. Dos ateus, porque talvez o maior erro dos religiosos cristãos tenha sido imaginar que Deus só pode falar através de quem o verbaliza. Mas é bom lembrar, se o verbo se fez carne, se o Espírito habita em nós, talvez ele se esconde no silêncio de quem não pronuncia o nome de Deus. Os ateus, tantas vezes demonizados pelos religiosos, carregam virtudes que a fé institucional parece ter esquecido. E a primeira virtude que eu normalmente vejo num ateu é a responsabilidade moral. O ateu, ele não transfere a tragédia da vida para o diabo, porque ele não acredita nele, obviamente. Ele entende que a dor do mundo é, em boa parte, obra humana. E essa lucidez é assustadora, porque ela tira de nós o álibi da providência ou da transferência de culpa. Se Deus não é o gerente do caos, então somos nós os administradores desse descuido, dessa loucura. A fé que terceiriza o mal perde o senso ético, e o ateu, paradoxalmente, recupera isso. A segunda virtude é a honestidade intelectual que muitos possuem. Enquanto a religião preenche o silêncio com dogma, o ateu muitas vezes busca mais respostas diante do silêncio. E muitas vezes ele prefere pensar em uma teoria do que naquela certeza absoluta que não faz sentido algum. E tem algo profundamente bíblico nisso. Jó, na sua dor, também pergunta por quê. E Deus considerou ele justo por não mentir a respeito do próprio espanto. A dúvida, quando é sincera, ela é fé em estado bruto, mesmo sem nome. E a terceira virtude é a solidariedade desinteressada. Veja bem, eu não estou falando que todo ateu é desinteressado quando aplica a solidariedade. Mas muitos ateus fazem o bem não por medo de inferno, nem por desejo de céu, mas porque eles acreditam que o bem é um valor em si, e isso basta. E talvez nesse ponto eles se aproximem mais de Cristo do que muitos daqueles que o invocam. Essas 3 virtudes, responsabilidade, honestidade, solidariedade, não são monopólio de quem crê, de quem é religioso. São traços da imagem divina para aqueles que creem, como eu, que estão impressas em todo ser humano. E talvez o ateu não creia em Deus, mas o mais surpreendente é perceber que Deus, por vezes, continua acreditando no ateu.